Você já parou para pensar que alguns idosos parecem ter uma energia e vitalidade que a maioria das pessoas da mesma idade simplesmente não tem? Você conhece alguém com mais de 70 anos que parece ter parado no tempo, que vive com dores, limitações e um desânimo constante. É uma imagem difícil de ver. Não é. A verdade é que, para muitas pessoas, envelhecer se tornou sinônimo de perda de mobilidade, de memória, da capacidade de desfrutar a vida plenamente. É quase como se aceitar a diminuição fosse um destino inevitável. Mas o que eu vou lhe contar hoje pode mudar completamente a sua perspectiva. Imagine um pequeno grupo, talvez apenas 5% das pessoas com mais de 70 anos, que não só desafia essa narrativa, mas a reescreve com ousadia e vitalidade. Elas não só vivem mais, como vivem melhor, com uma qualidade de vida que muitos jovens invejariam. Elas fazem coisas que a maioria das pessoas nessa idade nem sonharia em fazer. Qual é o segredo delas? Não é mágica, nem genética pura. São hábitos, escolhas diárias, uma mentalidade diferente que as impulsiona. Neste vídeo, vamos desvendar 8 coisas raras que essas pessoas excepcionais fazem. Hábitos que as mantêm vibrantes, ativas e com a mente afiada. Descobrirá como elas constroem um futuro de saúde e felicidade. Passo a passo. Fique conosco até o final, pois há algo que vai realmente surpreender você. Vamos começar com a primeira dessas habilidades raras. Algo que muitas vezes subestimamos ou evitamos à medida que envelhecemos: a manutenção de uma atividade física desafiadora e regular. Não estou a falar apenas de uma caminhada suave no quarteirão. Embora isso seja um excelente começo, estou a referir-me a atividades que realmente mobilizam o corpo, que o desafiam de forma segura e consistente. Pense, por exemplo, em Dona Maria, que aos 78 anos não só cuida do seu jardim com fervor, mas também frequenta aulas de dança de salão 3 vezes por semana. Ou o Sr. Joaquim, que aos 75 descobriu a natação, e agora completa várias piscinas com uma destreza impressionante, sentindo-se mais forte e flexível do que há 20 anos. Essas pessoas entenderam que o movimento é vida e que o corpo, quando desafiado, responde com mais vitalidade, não menos. A maioria das pessoas com mais de 70 anos tende a reduzir a intensidade dos exercícios, com medo de lesões ou simplesmente por pensar que já não tem idade para isso. É uma narrativa comum, e é aí que reside o erro. O que esses 5% fazem diferente é que eles procuram atividades que gostam e que lhes dão prazer, mas que também exigem um pouco mais. Pode ser uma aula de hidroginástica mais intensa, pilates para fortalecer o core, ou até mesmo levantamento de pesos leves, sob a orientação de um profissional. O objetivo é construir e manter massa muscular, melhorar o equilíbrio e a coordenação, e fortalecer os ossos, a sarcopenia. A perda de massa muscular relacionada à idade é um problema sério, mas não é um destino. Com exercícios de força, como usar faixas elásticas ou halteres leves, você pode reverter esse processo e sentir-se muito mais capaz no dia a dia. Pense em como é libertador conseguir carregar as sacolas de compras sem esforço, subir escadas sem ofegar ou simplesmente ter a energia para brincar com os netos no parque. A segunda habilidade rara desses 5% é o compromisso inabalável com a aprendizagem contínua. Enquanto muitos aceitam a ideia de que a mente se desacelera com a idade, essas pessoas ativamente buscam novos conhecimentos e habilidades. Elas entendem que o cérebro, assim como os músculos, precisa ser exercitado para se manter afiado. Imagine a doutora Laura, uma professora universitária aposentada de 82 anos, que decidiu aprender italiano para poder viajar e conversar com mais fluência.
Ela dedica 1 hora por dia a estudar a língua e relata que isso não só a mantém mentalmente ativa, mas também abriu um mundo de novas possibilidades e amizades. Ou o Senhor Fernando, um antigo carpinteiro de 79 anos, que começou a fazer cursos online de programação básica para ajudar a gerenciar as redes sociais da sua pequena associação comunitária. Ele se sente realizado e útil. E o desafio de aprender algo tão diferente do que fazia antes mantém a sua mente jovem e ágil. A maioria das pessoas mais velhas pode se sentir intimidada pela tecnologia ou por novas matérias, pensando que é tarde demais para aprender. Mas o que essas pessoas raras nos mostram é que nunca é tarde para expandir os horizontes. Pode ser aprender um novo instrumento musical, matricular-se num curso de culinária exótica, ou até mesmo dominar um novo jogo de tabuleiro que exija estratégia. A chave é o envolvimento ativo e a curiosidade, ao desafiar o cérebro com tarefas novas e complexas. Estamos a estimular a formação de novas conexões neurais e a fortalecer as existentes, o que ajuda a prevenir o declínio cognitivo e a manter a memória mais viva. Não é sobre se tornar um especialista, mas sim sobre o prazer do processo de aprender e a sensação de realização que advém de dominar algo novo. A busca por conhecimento mantém a vida interessante e o futuro promissor. Agora, a terceira coisa que os 5% fazem de forma diferente é cultivar uma rede social vibrante e diversa, mantendo conexões profundas e significativas. É fácil, à medida que envelhecemos, nos fecharmos em casa, limitarmos as interações aos familiares mais próximos ou aos amigos de longa data. E embora essas relações sejam preciosas, as pessoas mais vitalizadas expandem-nas. Elas procuram ativamente oportunidades para conhecer novas pessoas e participar de diferentes grupos. Pense na Dona Celeste, de 76 anos, que se juntou a um clube de leitura na biblioteca local e, além disso, é voluntária numa instituição de caridade, onde interage com pessoas de todas as idades e origens. Ela diz que essas novas amizades e o sentido de propósito que o voluntariado lhe proporciona a mantém animada e com muito para partilhar. Ou no Senhor Antônio, que após a reforma, decidiu participar num grupo de caminhada e agora tem um círculo de amigos que o incentiva a explorar novas trilhas e a partilhar histórias. Para muitos, a idade traz consigo o risco de isolamento social, especialmente após a perda de entes queridos ou a mudança de amigos para outras cidades. A solidão é um flagelo que afeta a saúde física e mental. Mas os 5% entendem que a conexão humana é um pilar fundamental do bem-estar. Eles não esperam que as oportunidades de socialização batam à sua porta. Eles vão ao seu encontro. Isso pode significar envolver-se em atividades comunitárias, participar de grupos de interesse, fazer trabalho voluntário ou até mesmo usar a tecnologia, como chamadas de vídeo, para se conectar com familiares e amigos distantes. A interação social estimula o cérebro, reduz o estresse, melhora o humor e dá um sentido de pertença. Rir com amigos, partilhar uma refeição, discutir ideias ou simplesmente ter alguém com quem conversar sobre o dia a dia são verdadeiros combustíveis para uma vida longa e feliz. Manter-se conectado com o mundo e com as pessoas ao seu redor é um presente que você dá a si mesmo todos os dias. E agora que já conversamos sobre a importância da atividade física, da aprendizagem contínua e da vida social, vamos avançar para a quarta característica dessas pessoas extraordinárias. A quarta coisa que diferencia esses 5% é a maestria na alimentação consciente para energia sustentada e uma digestão impecável. Enquanto muitos veem a comida como algo a ser simplesmente consumido, ou
como uma fonte de prazer momentâneo. Essas pessoas a encaram como um combustível essencial, uma ferramenta poderosa para a saúde e a vitalidade. Elas não seguem dietas radicais, mas sim praticam uma abordagem equilibrada e intencional. Pense na Dona Rosa, de 80 anos, que não come apenas para saciar a fome, mas para nutrir o seu corpo. Ela prepara suas refeições com vegetais frescos da estação, muitas vezes da sua própria horta, e inclui proteínas magras e grãos integrais. Ela mastiga devagar, saboreando cada garfada, e está atenta aos sinais do seu corpo, evitando alimentos processados que a fariam sentir pesada ou com indigestão. Dona Rosa diz que se sente leve e com energia o dia todo, sem aquelas quedas bruscas de energia que muitos experimentam. Para a maioria das pessoas, a alimentação pode ser uma fonte de preocupação ou até de problemas, com o aparecimento de doenças como diabetes, colesterol alto ou problemas digestivos crônicos. Muitos idosos podem ter dificuldades de digestão, inchaço ou prisão de ventre, que comprometem seriamente a sua qualidade de vida. O que os 5% fazem de forma diferente é que eles se tornam verdadeiros especialistas no seu próprio corpo, aprendendo quais alimentos os fazem sentir bem e quais os prejudicam. Eles priorizam alimentos ricos em fibras para uma digestão saudável, como frutas, legumes e leguminosas, incluem gorduras saudáveis, como abacate, azeite e nozes, que são importantes para a função cerebral e para uma redução da inflamação. E, claro, a hidratação é fundamental. Eles bebem água suficiente ao longo do dia, não apenas quando sentem sede. É um processo de escuta interna, de entender que a comida é medicina. Eles veem a refeição não como um ato automático, mas como um ritual de autocuidado, que lhes permite manter a mente clara e o corpo funcionando em perfeita harmonia. Passando para a quinta característica. Esses indivíduos raros dominam a arte da gestão eficaz do estresse e cultivam uma resiliência emocional notável. A vida, em qualquer idade, apresenta desafios, perdas e momentos de incerteza, para muitos. Essas adversidades podem levar a um estresse crônico, ansiedade ou depressão, que corroem a saúde e a felicidade. No entanto, os 5% desenvolveram estratégias para enfrentar as tempestades da vida com uma calma e uma força interior admiráveis. Imagine o Sr. Carlos, que aos 77 anos, enfrentou a perda de um amigo próximo e, em vez de se afundar na tristeza, permitiu-se sentir a dor, mas também procurou apoio nos seus grupos sociais e canalizou a sua energia para um novo projeto de jardinagem que há muito desejava iniciar. Ele pratica meditação diária e encontrou na gratidão uma ferramenta poderosa para reorientar a sua mente em momentos difíceis. A maioria de nós pode cair na armadilha de remoer problemas ou de se sentir sobrecarregado pelas emoções negativas. O que os 5% fazem é reconhecer o estresse e as emoções difíceis, mas não permitir que o controlem. Eles utilizam técnicas como a atenção plena, a respiração profunda, ou a simples prática de passar tempo na natureza. Muitos deles mantêm um diário, escrevendo sobre os seus sentimentos e pensamentos, o que ajuda a processar as emoções e a ganhar perspectiva. Eles entendem que o estresse crônico não só afeta o bem-estar mental, mas também tem um impacto físico profundo, contribuindo para problemas cardíacos, inflamações e um sistema imunitário enfraquecido, ao cultivar a resiliência emocional. Eles conseguem recuperar-se mais rapidamente dos contratempos, mantendo uma atitude positiva e adaptável perante as mudanças da vida. É como ter um escudo interno que os protege das adversidades, permitindo-lhes enfrentar cada dia com serenidade e otimismo.
A sexta habilidade rara que observamos nessas pessoas vibrantes é a manutenção da sua literacia e independência financeira. Em idade avançada, muitos podem tornar-se vulneráveis a fraudes, a má gestão de economias ou dependentes de terceiros para as suas decisões financeiras diárias. No entanto, os 5% permanecem ativos e informados sobre as suas finanças. Pense na Dona Alice, de 79 anos, que, mesmo com a ajuda dos filhos para certas burocracias, mantém-se atenta aos seus extratos bancários, questiona as contas e até acompanha as notícias econômicas para entender como o mercado pode afetar as suas poupanças. Ela tem um orçamento claro e planeia as suas despesas e investimentos com antecedência, garantindo a sua autonomia e a tranquilidade de saber que está no controle da sua vida financeira. Muitas pessoas na terceira idade podem sentir-se desatualizadas ou envergonhadas em relação às questões financeiras, preferindo delegar tudo. Mas o que essas pessoas raras nos mostram é que a independência financeira é um pilar da dignidade e da liberdade. Elas podem procurar aconselhamento profissional, mas sempre mantêm um papel ativo na tomada de decisões. Aprendem sobre novas tecnologias bancárias seguras, sabem identificar golpes e mantêm os seus documentos organizados. Não se trata de ser um expert em finanças, mas de ter um conhecimento básico e a confiança para gerir o seu dinheiro de forma responsável. Essa autonomia financeira não só lhes dá paz de espírito, mas também a liberdade de fazer escolhas sobre como querem viver. Viajar ou apoiar as causas que lhes são caras é um testemunho de que a vitalidade e a capacidade de gerir a própria vida não diminuem necessariamente com a idade. Agora, a sétima coisa notável que distingue esses 5% é o cultivo de um forte senso de propósito e contribuição para a sua comunidade. Quando a fase de trabalho remunerado termina, muitas pessoas podem sentir um vazio, a perda da rotina e do sentido de utilidade. Mas essas pessoas excepcionais encontram novas formas de dar e de se envolver, o que as mantém energizadas e com um profundo sentido de realização. Tome o exemplo do Sr. Pedro, de 72 anos, um antigo professor que, após a reforma, começou a dar explicações voluntárias a jovens estudantes com dificuldades e a coordenar um grupo de leitura numa associação local. Ele não só partilha a sua vasta experiência, como também se sente indispensável. A sua sabedoria é valorizada, e ele continua a impactar positivamente a vida de outras pessoas. Ele diz que esses compromissos o fazem acordar com entusiasmo todos os dias. A maioria das pessoas pode se isolar ou sentir que a sua fase de fazer a diferença já passou. Mas o que os 5% demonstram é que a idade traz sabedoria e experiência, recursos valiosíssimos para a sociedade. Eles procuram ativamente oportunidades de voluntariado, seja em hospitais, escolas, instituições de caridade ou na sua própria vizinhança. Podem ser mentores para jovens, partilhar as suas habilidades em workshops, ou simplesmente ser um pilar de apoio para os amigos e vizinhos. Ter um propósito para além de si mesmo é um motor poderoso para a longevidade e o bem-estar. Dá significado à vida, combate a solidão, estimula a mente e fortalece as conexões sociais. Emana a alegria de saber que o seu tempo e os seus talentos ainda são importantes, que a sua presença faz a diferença no mundo. Esse sentido de contribuição alimenta a alma e revitaliza o espírito, mantendo-as na vanguarda da vida ativa. Por fim, a oitava e igualmente crucial coisa que esses 5% dominam é a priorização do sono reparador e da recuperação de energia. Em idade avançada, muitas pessoas lutam contra a insônia,
o sono fragmentado ou a necessidade de medicamentos para dormir, o que leva à fadiga crônica e a uma diminuição da qualidade de vida. No entanto, as pessoas mais vitalizadas encaram o sono como um pilar sagrado da sua saúde, dedicando-lhe a atenção e as condições necessárias para um descanso profundo e restaurador. Pense na Dona Isilda, de 83 anos, que, em vez de ver televisão até tarde, estabeleceu uma rotina relaxante antes de deitar, um chá de ervas, uma leitura leve e um banho morno. Ela garante que o seu quarto é um santuário escuro, silencioso e fresco, e evita cafeína à tarde. Ela não só adormece facilmente, como acorda revigorada, sentindo-se pronta para mais um dia cheio de atividades. A maioria das pessoas pode negligenciar o sono, pensando que é apenas uma parte passiva do dia, ou que a necessidade de dormir diminui com a idade. Mas o que os 5% sabem é que um sono de qualidade é essencial para a reparação celular, a consolidação da memória, a regulação hormonal e o fortalecimento do sistema imunitário. Eles entendem que acordar cansado não é normal e que a privação do sono afeta tudo, desde o humor até a capacidade cognitiva. Eles utilizam estratégias como manter horários de sono consistentes, mesmo nos fins de semana, criar um ambiente propício ao descanso e evitar ecrãs antes de dormir. Alguns até experimentam técnicas de relaxamento como o yoga suave ou exercícios de respiração para acalmar a mente. O sono não é um luxo, mas uma necessidade biológica fundamental, ao priorizá-lo. Essas pessoas garantem que o seu corpo e a sua mente têm a oportunidade de se recarregar completamente, permitindo-lhes enfrentar os desafios do dia com clareza, energia e bom humor. É o segredo para manter o corpo e a mente sempre jovens e prontos para a ação. Um verdadeiro combustível para a vida plena. É fascinante. Não é ver como esses 5% de pessoas com mais de 70 anos não apenas vivem, mas florescem, realizando coisas que muitos considerariam impossíveis. Eles nos mostram que envelhecer não significa desistir, mas sim descobrir novas formas de se expressar, de aprender e de se conectar. Recapitulando, vimos que eles se mantêm ativamente envolvidos em atividades físicas desafiadoras, estimulam a mente com a aprendizagem contínua e nutrem uma rede social vibrante. Além disso, dominam a alimentação consciente para uma energia sustentada, gerem o stress e cultivam uma resiliência emocional impressionante. Mantêm-se independentes e informados sobre as suas finanças. Encontram um propósito maior na contribuição para a comunidade e, finalmente, priorizam um sono reparador de qualidade. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Não importa a sua idade. Não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de escolher um ou dois desses hábitos e começar a incorporá-los na sua vida diária. Cada passo que você dá em direção a uma dessas 8 coisas raras é um passo em direção a uma vida mais rica, mais saudável e mais plena. Não aceite a ideia de que a vitalidade se esvai com os anos. Você tem o poder de reescrever a sua própria história, de desafiar as expectativas e de inspirar todos à sua volta. A sua jornada é única e valiosa, e o seu potencial é ilimitado. Queremos muito saber a sua opinião. Qual desses hábitos lhe parece mais desafiador e qual você está mais animado para começar a praticar? Deixe o seu comentário abaixo e partilhe as suas experiências. A sua perspectiva pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se gostou deste vídeo e achou as informações úteis, por favor, deixe o seu gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal The Success Fuel para não perder mais dicas e inspirações
para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua jornada para a vitalidade e a realização está apenas a começar. Viva a sua melhor vida em cada idade.